Boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais um estudo maravilhoso, hoje com um tema fantástico. Mas nós não podemos iniciar o nosso estudo dessa noite sem antes ter uma palavrinha com o nosso Deus, pedir dele a direção, a orientação do Espírito Santo. Oremos então. Pai Santo e amorável Deus, que nos céus habitas, muito obrigado, Senhor, porque nos desse o dom da vida, nos desse, Senhor, o dom da saúde e da paz para podermos estar aqui nesse dia com liberdade para estudarmos a Tua Palavra. Amém. Senhor Deus, queremos que Teu Santo Espírito ronde as nossas mentes nessa noite para que possamos entender as verdades da Tua Palavra. Amém. E o que elas representam para a nossa vida espiritual. Amém. Fica conosco, os estudantes, sei com o professor Silas, que ele também possa ter sabedoria inspirada por Ti, né, nesta demonstração. Fica conosco no estudo da Tua Palavra dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a Bíblia no livro de Eclesiastes. Se você abrir a Bíblia no meio, você vai parar em Salmos, o próximo é Provérbios, depois vem Eclesiastes. Eclesiastes 2, 4 a 7. Luiz, por favor, pode ler para nós. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim e nesses plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. O sujeito que escreveu isso aí, certamente não tinha problema de autoestima, né? Ele começa já dizendo, realizei grandes coisas. E ele termina dizendo, eu tive mais gado. Até hoje, quem tem gado costuma ser... Uma coisa é o sujeito ser fazendeiro, outra coisa é ser pecuarista, né? Pecuarista. Eu tive mais gado e mais ovelhas do que qualquer um dos que já passaram por aqui. Autoestima não era o problema dele. Vamos continuar vendo o que ele escreve no verso seguinte, verso 8. Senhor Antônio, por favor. Montoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Barbaridade. Aqui ele entra num terreno muito perigoso. A maioria das pessoas que falam isso, fala só da boca para fora. Ele disse que tinha muito dinheiro. Quase sempre quem tem muito dinheiro não costuma contar para ninguém. E ele termina dizendo, isso é a nova tradução da linguagem de hoje, aqui não tem nenhuma palavrinha que você não vai entender. Olha só, tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Uau! Ou esse cara realmente é alguém fora da curva, ou ele é o maior mentiroso da história. Vamos continuar vendo. Dona Madeleine, por favor, verso 9 e 10. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejavam os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. E ele continua marretando no mesmo lugar, né? Fui grande, mais rico do que todo mundo, nunca me faltou sabedoria. E também eu consegui tudo o que desejei. Olha, muito pouca gente pode dizer o que está aqui sem ser um grande mentiroso. Olha como ele termina esse discurso. Seu Renato, por favor, verso 11. Mas, quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito
Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Uau! Fui grande. De fato é assim, não fui grande, eu fui o maior. Eu fui o maior. E olha que Salomão, que passou antes dele, tinha 1,98 m de altura. Fui o maior. Gado, mulheres, ouro, prata, sabedoria. Não me faltou nada. Não me faltou nada. E agora ele termina dizendo: hoje eu olho para trás e vejo que tudo isso era como correr atrás do vento. Você já experimentou correr atrás do vento? Primeiro que a gente não sabe nem da onde ele vem e muito menos para onde ele vai. A pergunta é a seguinte: quem foi o sujeito que escreveu isso? O assunto nosso dessa noite é o autor dessas palavras. Nós vamos começar no livro de 2 Samuel. Então vai lá para o começo da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth e Samuel. Se você chegar, 2 Samuel, capítulo 12. A senhora vai ler para nós o verso 24 e 25. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Olha só, nós já falamos da história dos pais desse garoto. O pai dele era o maior rei de Israel, Davi. Ok? Davi é importantíssimo na história de Israel. Até hoje a bandeira de Israel, um pano branco com 2 triângulos azuis sobrepostos, formando uma estrela de 6 pontas, e essa estrela é chamada estrela de Davi. A estrela de Davi é a bandeira do Estado de Israel hoje. Muito bem. A mãe dele era uma bela mulher. Lembra daquela história do passarinho, a janela quebrada? Lembra disso? Tudo bem? Muito bem, Batseba. Os dois tiveram um segundo filho, o primeiro morreu. O segundo filho, Davi coloca o nome de tudo que está em dourado aí. Aliás, vocês vão ver bastante coisa. Se tem um dia que vocês vão ver muita coisa dourada, eu não sei quanto de dinheiro você tem na tua conta bancária, mas pode ter certeza que você vai sair daqui se achando pobre. Acredite no que eu vou falar. Olha só, tudo que está em dourado aí é Davi. Davi colocou o nome no menino de Salomão. Deus se apaixonou pelo menino quando viu a carinha do sujeito. E ele disse assim: esse piá tem cara de Gedidias. E veja, quem coloca o nome nele de Gedidias é Deus. Deus. Você sabe que as boas características que a gente acaba herdando de Deus. Tem um exemplo? Aqui eu falo mais para os casados ou para os pais. É provável que lá em casa nem sempre o marido chame a mulher pelo nome de batismo e vice-versa. Está entendendo meu português? Eu sou casado com uma mulher chamada Rejane. Eu só chamo ela de Rejane em público. Lá em casa é Bela ou Belinha. Quando você se apaixona perdidamente por alguém, você tem um jeito diferente. Você não vai usar o nome de batismo. Concorda comigo? Muito bem. Deus faz a mesma coisa. Aliás, é hábito de Deus mudar o nome das pessoas. Uma vez ele chegou para um sujeito, nós vamos falar dele mais à frente. O nome de batismo era Simão. Simão. Ele falou: puxa vida, Simão, eu vou arrumar um outro nome para você. Ok? Quando ele voltar, cada um de nós vai receber um nome novo. Esse aqui já recebeu um nome novo na largada, Gedidias. Agora vamos ver o que quer dizer Salomão e Gedidias. Vamos começar com Gedidias, que é o nome que Deus deu para ele. Olha por que Deus chamou o menino de Gedidias. Em hebraico, Gedidias quer dizer o quê? A gente já falou disso aqui, mas é sempre bom reprisar. Olha só, todo nome hebraico que termina em IAS, esse IA vem de Iavé. Voltando num negócio que nós já falamos também.
Se você ler a tua Bíblia em português, você vai encontrar várias vezes a palavra Deus, às vezes com D maiúsculo, nesse caso referindo-se ao Deus Criador, e às vezes com D minúsculo, e aí é qualquer Deus de pau, pedra, tudo bem? Agora, a palavra Senhor, ela pode ser escrita com S, E, N, H, O, R, tudo minúsculo, ou com todas essas letras em caixa alta maiúsculas, tudo bem? Então quando aparece a palavra de Deus maiúsculo e Senhor tudo maiúsculo, esse Senhor com todas as letras maiúsculas está traduzindo o nome hebraico para o qual o português não tem uma palavra, que é Yahvé, Jeová, ou seja lá a pronúncia que eles usavam, tudo bem? E Deus com D maiúsculo ou minúsculo vem da palavra hebraica Elohim. Todo nome hebraico que termina em EL, por exemplo, Daniel, EL, Daniel, esse El é de Elohim, tem a ver com Deus. Todo nome hebraico que termina com IAS também tem a ver com Deus, mas não é Deus, é Yahvé, Jeová. Está entendendo a diferença? Muito bem. Gedidias quer dizer amado por Jeová. E quem que mandou colocar o nome no menino de Gedidias? Deus. Então não tenho dúvida que Deus se apaixonou pelo menino quando ele nasceu. Salomão é o nome que ele recebeu do pai. E aí eu vou agora exercitar a minha imaginação. Davi foi um grande guerreiro, hein? E ele era cercado por gente. Um deles matava 300 no abrigo, outro pulava numa cova só para matar um leão. Os caras eram pinta bravo. Muito bem. Quando Davi tem um filho que ele já estava preparando para sucedê-lo, o sonho de Davi é que o menino tivesse aquilo que ele não teve, um período de paz. Tudo bem? E aí vem o nome Salomão, que do hebraico quer dizer pacífico. Então vamos ver o que acontece com esse garoto. Agora nós vamos para 1 Reis, vocês estão em Samuel. O próximo livro é 2 Samuel, depois vem Reis. Eu quero o primeiro livro de Reis, capítulo 1, verso 33, 34 e 35. Doutor Alexandre, por favor. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Gion. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Subireis após ele e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Davi vive para ver o filho assumir o trono no lugar dele. Ele ainda estava vivo. Algo muito parecido com isso está acontecendo na Inglaterra. A rainha Elizabeth está devagarinho abrindo mão das prerrogativas reais em nome do filho dela, que já não é um garoto. Muito bem. Davi diz assim: peguem a minha mula. A mula aqui de Davi era o Rolls Royce da época, hein? Vocês lembram que Jesus, quando esteve entre nós, entra em Jerusalém pouco antes de morrer, para ser mais preciso, 6 dias antes de morrer, era domingo de manhã. Jesus entra sentado numa mula em Jerusalém, lembram disso? E o pessoal coloca ramos de palmeira para que Jesus passasse. Daí até hoje nós temos entre nós o domingo de Ramos. Tudo bem? Ok? Muito bem. Era hábito dos dias que o rei entrasse na cidade que ele ia governar montado numa mula, o que seria equivalente aos nossos dias ao presidente da República em pé, aqui no Brasil, em pé no banco de trás do Rolls Royce presidencial. Tudo bem? Muito bem. E aí então Salomão vira rei enquanto Davi ainda era vivo. Dá para dizer numa linguagem mais próxima da nossa realidade que Davi abdicou do trono em prol do filho e viveu para ver o filho se sentar no trono dele, muito alegre. Muito bem. E agora então, lembre-se que Deus era apaixonado por esse menino desde que ele nasceu.
Deus faz uma pergunta para o menino. 1 Reis, capítulo 3, verso 5. Fabiano, por favor. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Você já imaginou se Deus chegasse para você hoje à noite, Sr. Renato, e dissesse assim: olha, Sr. Renato, pode pedir, o que o senhor quiser, eu vou lhe dar, amanhã cedo. Uau! O que você vai pedir? Para Deus. O que você vai pedir? Para Deus. Enquanto você pensa no pedido que você faria, vamos ver o que é que pediu Salomão. 1 Reis 3, 8 e 9. Dona Cláudia, por favor. Aqui estou eu no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo? Uau! E ele era um garoto. Não é à toa que Deus era apaixonado por ele. Um garoto, podia ter pedido qualquer coisa. Ele podia ter pedido mulheres, ele podia ter pedido uma coleção de Ferraris, ele podia ter pedido milhões de dólares na Suíça, podia ter pedido qualquer coisa. E ele diz: olha, senhor, o senhor sabe que eu caí de paraquedas nesse trono, eu nem sei o que é governar, e esse povo é muito numeroso, eu não sei a diferença entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, eu não sei fazer justiça. Se o senhor não me der sabedoria, eu estou morto a pau. E agora vem a resposta de Deus para Salomão, do verso 10 ao verso 13. Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernirdes o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, e não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Olha só, Deus ficou tão contente com o pedido do menino que disse o seguinte: está concedido. E vou dizer uma coisa para você: não vou te dar só sabedoria, eu vou te dar uma porção de sabedoria inigualável. Ninguém antes de você teve tanta sabedoria. E mais do que isso, apenas para mostrar que eu realmente gostei do que você me pediu, eu vou lhe dar tudo aquilo que você podia ter pedido e não pediu. Por exemplo, eu vou te dar uma vida longa. Por exemplo, eu vou te dar paz com os teus inimigos. Por exemplo, eu vou te dar todas as riquezas que alguém pode imaginar. Uau! Nós vamos falar mais sobre essa característica extraordinária de Deus, mas fica com isso na cabeça por enquanto. Deus é apaixonado pela oportunidade de dar presente para nós. Não me peça para explicar, mas Ele gosta disso. Vamos continuar vendo o que acontece logo na sequência. Agora no capítulo 4, o verso 29 e o verso 30. Pastor Irineu, por favor. Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, de larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Não havia ninguém que pudesse se comparar em conhecimento e em sabedoria. Vamos ver o que ele faz com isso tudo. Dona Liliane, por favor. Verso 32 a 34. Proferiu ele 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Discorreu acerca das plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopor que brota da parede. Também falou dos animais e das aves, e dos répteis e dos peixes. De todos os povos vinha gente ouvir a sabedoria de Salomão,
e da parte de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Olha que coisa extraordinária. Apenas algumas qualidades dele. Primeiro, ele era um escritor, 3.000 provérbios. Aliás, o livro de Provérbios é um resuminho daquilo que ele fez, né? Eram frases que ele colocava no para-choque dos caminhões dele. 1.000 canções. O sujeito era um músico. Aliás, um dos livros da Bíblia é só uma das canções dele. O livro de Cantares, que é um livro que, quando você lê, você diz, não é possível que esse negócio está na Bíblia. Por exemplo, no livro de Cantares tem beijo na boca. Como é doce a tua boca, ó querida menina. Como é que o cara sabia que a boca da menina era doce? Se não tem beijo na boca. E isso está na Bíblia. O livro de Cantares é uma canção de Salomão. E está falando daquele tipo de amor que você conhece bem, aquele negócio que arrepia, aquelas coisas tudo lá. Bom, isso é só uma canção dele. Segundo, aliás, em terceiro lugar, ele entendia de botânica. E lembre-se que isso é numa época em que a agronomia estava começando, portanto, qualquer conhecimento sobre as plantas ia significar melhora de produtividade, etc. e tal, fartura naquela época significava ausência de fome. Era uma baita qualidade, um rei que entendia das plantas. Ele entendia dos animais, ele tinha um aras, as éguas, olha, era outra, a estribaria de Salomão era o sonho de qualquer cavalo daqueles dias. Bom, gente do mundo inteiro vinha para conversar com Salomão. Nós vamos ver ao longo da nossa conversa hoje uma das visitas que um desses dignatários do estrangeiro fez para Salomão. Mas entre as grandes realizações que Salomão executou, nós não podemos deixar de falar do templo em Jerusalém. Vamos para o capítulo 6 do livro de 1 Reis. Nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Graciano, por favor, pode ler para nós. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4 do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Muito bem, nós vamos falar bastante sobre o templo daqui a pouco, mas entenda o seguinte: primeiro, é totalmente diferente de tudo que você conhece de igreja. Se você não está acostumado com o estilo de igreja que eles tinham no Velho Testamento, você vai achar muito esquisito. Primeiro, as pessoas não entravam dentro da igreja, todo mundo ficava fora, no pátio, literalmente, Fabiano, tomando sol e chuva. O único que entrava dentro da igreja era o sacerdote. E a igreja, para os dias nossos aqui, não é nada assim extraordinário, né? Não dá para comparar, por exemplo, com Notre Dame, nem com a nossa igreja aqui. Mas para os dias deles, isso aqui era descomunal. Trazendo para as nossas medidas, tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e tinha 13 metros e meio de altura. Era uma construção portentosa. Eu já vou colocar aqui algumas representações para você ter uma ideia do tamanho disso. E agora eu quero que você comece a prestar atenção na riqueza de cada um dos detalhes. Eu estou falando em riqueza mesmo, dinheiro. De cada um dos detalhes envolvidos na construção desse templo. Dr. Clóvis, por favor, segundo o livro de Crônicas, nós vamos começar no capítulo 3, nós vamos ler o verso 4. O pórtico diante da casa media 20 côvados nos sentidos da largura do lugar santo e a altura 120, o que dentro cobriu de ouro puro. Olha só, comigo aqui, pessoal. A entrada da igreja, aqui para quem está entendendo do que eu estou falando, não estou falando ainda do Santíssimo, aliás, e nem do Santo, tá? Salomão fez alguma coisa que não existia na tenda lá do Sinai, que era o Santo e o Santíssimo. Ele faz uma espécie de um átrio ou de um hall
esse hall, Salomão já revestiu inteirinho. Piso não, parede e teto, revestiu tudo isso de ouro puro. E olha as dimensões desse negócio. Ele tinha 9 metros de altura. Tudo revestido de ouro puro. Agora então nós estamos falando da mesma coisa que havia lá no santuário do Sinai. O lugar santo, o primeiro das salas que o sacerdote usava no dia a dia. Segundo Crônicas 3, 5 a 7. Silmara, por favor. Também fez forrar de madeira de cipreste a sala grande, e a cobriu de ouro puro, e gravou nela palmas e cadeias. Também adornou a sala de pedras preciosas, e o ouro era de Parvaim. Cobriu também de ouro a sala, as traves, os umbrais, as paredes e as portas, e lavrou querubins nas paredes. Olha pessoal, nós estamos falando de um edifício que vai ter 3 salas, 27 metros de comprimento, sem contar a primeira que tinha 9, 13 de altura, 9 de largura, tudo isso revestido de ouro puro. Agora vamos para o Santíssimo, que é a terceira sala, a sala mais interna, a mais sagrada de todas elas. Segundo Crônicas 3, verso 8 e verso 9. Dona Jane, por favor. A sala interna, isto é, o lugar santíssimo, media 9 metros de comprimento por 9 de largura, que era a mesma largura do templo. Para revestir as paredes do lugar santíssimo, foram usados mais de 20.000 quilos de ouro. O ouro usado para adorar os pregos pesava mais de meio quilo, e as paredes das salas de cima também foram revestidas de ouro. Só aqui nessa sala foram gastos no revestimento das paredes e do fogo 20 toneladas de ouro. Aqui a gente não vai falar em quilos de ouro, né? Porque esse negócio de quilo de ouro é coisa para pobre. Aqui é só de tonelada para cima. Tá? E você vai ver que aqui é pouca coisa. Os números realmente são assustadores. Eu vou trazer essas contas para vocês no português da linguagem de hoje, para você ver quanto de dinheiro precisaria você ter no banco para fazer algo parecido com isso. Vamos voltar agora para o livro de 1 Reis. A gente estava lá agora mesmo, né? Então vocês estão em Crônicas, o livro de Reis é um pouquinho para trás. 1 Reis, capítulo 6, nós vamos ler o verso 31 a 35. Na entrada do lugar santíssimo foi colocada uma porta dupla, feita de madeira de oliveira. No alto, as ombreiras formavam um arco em ponta. As portas eram enfeitadas com figuras entalhadas, representando querubins, palmeiras e flores. As portas, os querubins e as palmeiras eram folhados a ouro. Para a entrada do lugar santo foram feitos batentes retangulares de madeira de oliveira. Havia 2 portas de 2 folhas que eram feitas de pinho e enfeitadas com figuras entalhadas de querubins, palmeiras e flores, que também eram folhadas a ouro. Muito bem, o projeto era de Salomão, mas Deus tinha dado habilidades específicas para algumas pessoas cuidarem da decoração de interiores. Ok? De forma geral, o projeto era de Salomão, mas, por exemplo, os querubins, que nós vamos ver daqui a pouco, Deus colocou na mão de alguns ourives um talento fenomenal, e eles fizeram um trabalho igual. Vamos ver como é que termina a construção do templo. 1 Reis 6, verso 38. Seu Florisvaldo. E no ano 10º, no mês de Elul, que é o 8º, se acabou esta casa com todas as suas dependências, tal como devia ser. Levou Salomão 7 anos para a dedicação. Para dedicar. Foram 7 anos o tempo necessário na construção. Nós não lemos todos os detalhes, mas Salomão foi tão criterioso, dona Cláudia, para fazer esse templo, que é mais ou menos assim. A parte estrutural do templo era feita em rocha maciça.
E essas rochas, elas eram talhadas lá na pedreira, no estrangeiro, e elas vinham medidas certinho, dona Cláudia. Estou falando com a dona Cláudia aqui porque ela é arquiteta. Elas vinham medidas certinhas, quilômetros e quilômetros pelo oceano, e chegavam todas alinhadinhas de tal forma que era só levar para Jerusalém e encaixar. A Bíblia diz claramente o seguinte, seu Renato: não se escutou barulho de motosserra, de talhadeira, de machado, de foice, de nada. As pessoas pegavam as coisas e encaixavam. Ah não, aqui nós temos que dar uma desbastada. Não. A pedra já veio, é só encaixar, tia. Já foi medido. Salomão fez o projeto. Você está de brincadeira, rapaz. Foi uma construção espetacular. Nada que a gente possa imaginar se compara a isso. Muito bem. Levou 7 anos para fazer. Agora eu vou mostrar para você aqui algumas ideias visuais do templo. Vamos começar com uma ideia de espaço, de tamanho. Isso aqui é um campo de futebol americano, é mais ou menos o nosso futebol. Tá? Então, isso aqui seria um campo de futebol, aqui está uma trave, aqui está outra, aqui está o meio do campo. Okay? Esse aqui seria o tamanho do pátio do Templo de Jerusalém. Você veja, não é do tamanho de um campo de futebol, mas é bem parecido. Tudo bem? Agora comigo aqui, isso vai fazer mais sentido para quem está acostumado com a questão do santuário. Quem ainda não está tão acostumado, nós vamos falar disso mais à frente. Por hora, me dá o benefício da dúvida. Isso aqui é o altar de incenso. Aliás, me perdoe, o altar de sacrifício. O altar de sacrifício, o altar de incenso estava lá dentro. O altar de sacrifício está aqui. Os animais, nós vamos falar de uma porção de animais daqui a pouco. Os bichinhos todos morrendo aqui, ó. Tudo bem? Aqui era a bacia. Essa bacia sustentada por 12 touros, um negócio medonho. Aqui é aquele átrio, isso aqui não tinha lá no Sinai. Aqui está o santo, aqui está o Santíssimo. Essa parte em volta também não tinha no Sinai. Eram as salas onde os sacerdotes se reuniam para fazer o serviço de culto. Era uma construção portentosa. Tudo bem? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre ouro. Essa foi a parte que me assustou, sabe? Eu já conhecia essa história, mas às vezes a gente lê, e a gente lê nessa tradução que a gente não sabe o que é ciclo de prata, isso não faz o menor sentido para nós. Quando vem para o português dos nossos dias, eu vou deixar o Fabiano ler e você vai me dizer se você já viu alguma coisa parecida. Vamos para o livro de Crônicas de novo. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, verso 14, Fabiano, por favor. Veja se você já viu algo parecido. Eis que, com penoso trabalho, preparei a casa do Senhor 100.000 talentos de ouro e 1 milhão de talentos de prata, e bronze e ferro em tal abundância que nem foram pesados. Também madeira e pedras preparei, cuja quantidade podes aumentar. Muito bem. Quando você lê esse texto aí, como o Fabiano leu, isso aí não é hebraico, mas é quase hebraico, né? Ele falou de 100.000 talentos. Ninguém tem a menor ideia do que é um talento. Primeiro vamos colocar no contexto. Quem está escrevendo é Davi, o pai de Salomão. Davi queria ter construído esse templo, mas aconteceu assim, seu Antônio. Deus chega e diz para Davi: você está com as mãos muito sujas de sangue, você matou muita gente. Vamos fazer assim: o teu filho vai construir o templo para mim. O máximo que você vai fazer é juntar material de construção. E aí então Davi começou a juntar. Cada vez que ele conquistava uma cidade, pegava lá o ouro da cidade e guardava, até juntar 100.000 talentos. 100.000 talentos não quer dizer nada para nós, né? Vamos trazer para o português nosso? Olha aí, ó. Olha o que é que Davi juntou de ouro, pessoal. Eu não coloquei aqui no slide, porque eu tenho uma porção de slides para mostrar hoje. Mas olha só, eu tomei o cuidado, você pode correr na internet. Eu tomei o cuidado para saber como estão as reservas de ouro no mundo hoje. Tudo bem? Adivinhe quem tem mais ouro? É o mesmo que tem o maior dos porretes. Os Estados Unidos da América. Eles têm mais ou menos 8.800 toneladas. Os Estados Unidos da América hoje, dona Cláudia, tem 8.800 toneladas. Davi juntou sozinho
3.400. Davi seria hoje a 5ª maior reserva mundial de ouro. Você sabe quanto que o Brasil tem? Tomara que os números estejam desatualizados. Eu ouvi falar em 67 toneladas. Por isso que o pessoal não está casando, né? Já não tem mais ouro para fazer aliança de casamento, esse negócio está ficando difícil achar. Bom, a quantidade para os nossos dias, pessoal, é muito grande. Você imagine para aquela época. 3.400 toneladas de ouro era material de construção para fazer o templo. E não foi só esse ouro aqui, vai ter mais uma turma aí que vai contribuir com mais uns caraminguá. Vamos deixar a Bíblia falar? 1 Crônicas 29, verso 7. Salomão olhou para aquela montoeira de ouro e falou assim: olha, eu acho que isso aqui não vai dar, eu preciso de um pouquinho mais. Kika, verso 1 Crônicas 29, verso 7. Para a obra do templo, o seguinte: mais de 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 615 toneladas de bronze e 3.420 toneladas de ferro. Isso aqui é só oferta que a turma que tinha dinheiro em Jerusalém deu para a construção do templo. O pessoal da Associação Comercial, o pessoal da FIEP, você está entendendo? Aquela turma que costumava patrocinar as eleições e tal. Essa turma toda pegou e juntou 170 toneladas de ouro. De novo, hein, pessoal? Se o número que eu vi na internet essa semana está correto, o Brasil tem 67 toneladas de ouro em reserva. A turma de Jerusalém, só ali num apelo, claro que foi Salomão que fez o apelo, quando o rei fala, ok? Isso. Os caras já arrumaram ali, tiraram do bolso 170 toneladas. Nós estamos falando de gente muito rica, pessoal. A gente olha para trás assim, achando que hoje nós estamos aqui no melhor dos mundos, que a gente é dono de tudo. O pessoal passou gente aí atrás que era muito sábio, que era muito poderoso e que tinha muito dinheiro. Muito bem, agora então, uma foto aqui, a última que eles conseguiram tirar do templo. Olha o que era esse templo, pessoal. Primeiro, gente como você e eu, né? O pastor Irineu está fora dessa turma, né? Ele é sacerdote, mas gente como você e eu só ia ficar aqui no pátio. Nós iríamos trazer os animais, alguém como o pastor Irineu ia pegar o animal, ia subir a escada, etc e tal, ia sacrificar o animal aqui em cima. Isso aqui era uma bacia enorme. Aqui você está vendo o pastor Irineu, ó. Olha o tamanho dele. Ok? Isso aqui está em escala. Olha o tamanho da bacia d'água. Olha a altura desse negócio. Aqui está o átrio de entrada, aqui está o santo, lá atrás está o Santíssimo. Aqui são as salas que os sacerdotes usavam. Era uma construção espetacular. Espetacular. Quem viveu para ver isso, provavelmente foi uma das mais belas construções que o homem já fez. Ok? Agora então, eu resolvi trazer para os nossos números só a quantidade de ouro usada nesse tempo. Transformar esse troço em dinheiro. Olha aqui, ó. 3.400 toneladas, mais 170, 3.570 toneladas. Eu simplifiquei as contas aqui, ó. O ouro está em torno de 1.300, 1.400, 1.500 dólares a onça Troy. Onça Troy é um negócio que pesa 28 gramas. Vamos trazer uma linguagem mais simples. Você comprar uma tonelada de ouro, você precisa mais ou menos 45 milhões de dólares. Ok? Multiplica isso por 4, vai dar uns 180 milhões de reais. 3.570 vezes 45 milhões dá 160 bilhões de dólares. Para você comprar 3.570 toneladas de ouro, transformando isso em reais, 610 bilhões de reais. 610 bilhões de reais. Isso só o ouro do templo de Salomão, sem contar a prata, sem contar o bronze, sem contar o cedro que veio do Líbano, sem contar a mão de obra da turma. Só estamos falando do ouro. As pedras, todo o resto está fora. 610 bilhões de reais. Vocês lembram daquela fatídica
Copa do Mundo, lembram disso? Lembram dos estádios? Mané Garrincha em Brasília custou 1 bilhão e pedrada, né? O Itaquera em São Paulo, mais outro bilhão, e mais isso, mais aquilo. Foi estádio para o Brasil afora, lembram disso? Foi uma fortuna. Muito bem, o Brasil gastou 8 bilhões de reais para fazer aqueles estádios da Copa do Mundo. O ouro do Templo de Jerusalém valia 610 bilhões. Isso quer dizer que o ouro do Templo de Salomão dava para a gente construir 73 vezes e um pouquinho mais os estádios da Copa. Ou, em outras palavras, dava para fazer os estádios de todas as Copas que já aconteceram e mais umas 60 Copas que ainda vão acontecer. Mais ou menos assim, pelos próximos 240 anos, a cada 4 anos uma Copa, os estádios todos já estariam pagos só com o ouro do Templo de Salomão. Você consegue imaginar a riqueza maior que isso? De fato, o menino não tinha nada de mentiroso. Lembra como ele começou? Eu fui grande. Eu fui grande. Ok? Eu fui grande. Eu tive mais dinheiro do que qualquer um que passou antes. E ele não estava exagerando. Uma coisa muito bonita que acontece quando o templo é inaugurado, isso está na Bíblia, é uma cerimônia espetacular. Vocês imaginam o que foi investido para fazer esse templo? Foi marcada a inauguração, o povo foi todo chamado para Jerusalém, estava lá o rei com pompa e circunstância. Ele não iria entrar dentro do templo, porque ele também não era sacerdote, mas ele fica, a Bíblia diz que ele fica na frente do templo e ele se ajoelha diante do templo e ora a Deus. E agora nós vamos ver um pouquinho da oração que Salomão fez durante a cerimônia de inauguração do templo. 1 Reis capítulo 8, verso 41 a 43. Então aqui é Salomão falando com Deus diante do povo. Ele está ajoelhado de frente para o templo. O povo está ouvindo essa oração. Olha o que ele diz, por favor. E também houve o estrangeiro que não foi do povo de Israel, porém vier do terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua forte mão e do teu braço estendido, e vier orar a esta casa. Ouve tu nos céus a assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro te chamou clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para que te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tem notificado. Olha só, o plano de Deus com o Estado judeu ou o Estado de Israel do Velho Testamento é que eles fossem tão prósperos e tão bem-sucedidos que as pessoas viessem a Jerusalém para saber qual era o segredo deles. Aquilo era uma sociedade agrícola. Então, enquanto o milho da turma lá produzia 8.000 quilos por hectare, o milho deles produzia 50.000 quilos por hectare. 1, 2, 3, 4 safras. A turma do outro lado da cerca iria querer saber qual que era o tipo de adubo que eles estavam usando, qual que era a semente. Você está entendendo? E quando a turma do outro lado da cerca chegasse a conversar com eles, eles iam dizer o seguinte: olha, o adubo que nós usamos é o mesmo, a semente é a mesma, mas onde é que está a diferença? Como é que eu produzo 8 e você produz 50? Aí eles iam dizer o quê? A diferença está no nosso Deus. No nosso Deus. Então, Salomão já sabia que muitos estrangeiros viriam a Jerusalém, como vão até hoje. E o curioso é que antes de interceder pelo povo de Israel, Salomão nessa oração intercede por gente como você e como eu. Olha o que ele diz: quando um estrangeiro, gente como nós, quando o estrangeiro vier de uma terra bem longe, por exemplo do Brasil, Fabiano,
ouvindo falar da tua fama, falando com Deus, e das coisas que o Senhor fez, e com o rosto virado para esse templo, pedi alguma coisa, Senhor? Por favor, escuta o Fabiano. Olha só, é por causa dessa oração que até hoje quem vai a Jerusalém visita o que se chama Muro das Lamentações. O que é isso? É parte da parede oeste. Parede oeste ao lado do sol se pondo, né? Provavelmente as únicas coisas que sobraram desse templo foram algumas pedras que faziam parte da parede oeste do templo, e nem dá para dizer que era do templo de Salomão, porque esse templo foi destruído e foi construído um outro em cima. Mas tem alguns que acreditam que algumas daquelas pedras ainda são da época de Salomão. Só pedra. O ouro a turma já raspou, hein, pessoal? Não sobrou nada. É capaz que alguém está usando uma aliança aí no dedo e esse ouro um dia já esteve lá no templo de Jerusalém, porque isso saiu mundo afora. Tudo bem? Mas quando as pessoas vão visitar hoje em Jerusalém o Muro das Lamentações, veja, são pedras, 3.000 anos de idade, algumas fendas, de vez em quando aparece uma plantinha, uma samambaia, etc. Tem uns buraquinhos ali. Olha o que as pessoas fazem. Voltadas para essa parede, elas fazem uma oração. Isso não está escrito na Bíblia, mas o pedido de Salomão é que Deus atendesse essa oração. E as pessoas acreditam que isso acontece. Esses tempos eu vi, o presidente dos Estados Unidos esteve em Jerusalém recentemente, e ele foi ao Muro das Lamentações e fez lá a sua oração. Okay? Isso é parte do ritual de quem vai a Jerusalém hoje, e vem dessa oração de Salomão. Muitas vezes as pessoas escrevem pedidos num pedaço de papel e colocam esse pedido entre as fendas das pedras. O seu Floresvaldo já fez isso, não é, seu Flores? Muito bem. Agora então, Salomão faz um pedido a Deus falando do povo de Israel. 1 Reis 8, 46 e 47. Dona Liliane, por favor. 1 Reis 8, 46 e 47. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, porque tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, a fim de os levarem cativos à terra do inimigo, distante ou perto, e na terra onde forem levados cativos caírem em si, e se converterem, e na terra do teu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levaram cativos, e orar a ti, voltamos para a sua terra, que desde a seus pais, para esta cidade que elegeste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome. Então Salomão aqui está fazendo um pedido a Deus, já imaginando que no futuro os descendentes dele poderiam pecar contra Deus. Mal sabia o que ia acontecer com ele, né? Mas tudo bem. E aqui ele diz mais ou menos assim para Deus: Senhor, quando esse imenso povo, por qualquer razão, pecar contra ti, quando o Senhor ficar muito zangado com eles, quando eles forem levados cativos para o estrangeiro, e lá no estrangeiro, lá em terra inimiga, eles se voltarem para Jerusalém, lembrando do grande Deus Criador que eles abandonaram, se arrependerem e pedirem: Senhor, por favor, ouve as orações do teu povo. Essa oração de Salomão é uma oração espetacular, é uma oração intercessória. Só alguém com muita sabedoria podia ser usado por Deus para fazer isso. Depois que Salomão termina a oração, ele começa o processo de sacrifícios no altar do templo e ele oferece uma oferta. Você vai se assustar com a oferta de Salomão. 1 Reis 8,
62 a 63. Lê para nós, Antônio. E o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu Salomão em sacrifício pacífico que apresentou ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Uau! Lembra que o rapaz começou dizendo: eu fui grande. E olha, grande mesmo foi o sacrifício que ele ofereceu a Deus aqui. 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Eu vou trazer numa linguagem que você vai entender muito bem o que aconteceu. Olha comigo aqui, ó. Eu estou trazendo para o nosso português, tá? Um boi hoje, para ir para o matador, tem que ter 16 arrobas. Uma arroba é uma unidade de peso de 15 quilos. E é o seguinte, você não conta o peso inteiro do boi. Quase sempre é assim. A arroba é 15 quilos de carne, na média vai dar em torno de 55% de aproveitamento. É mais ou menos assim. Simplificando aqui para quem não entende pecuária. Você pega um boi vivo, o boi vivo, berrando e tudo mais, em cima da balança, pesa 400 quilos, que é mais ou menos esse o peso. Tem muita coisa ali que ninguém vai comer, né? Couro, casco, intestino, etc e tal. Tudo isso você tira, quer dizer, uns 45% você joga fora, 55% é carne. Esse boi tem 16 arrobas, 240 quilos de carne. É aquela carne que vai para o açougue, ok? Muito bem. A arroba do boi está em torno de 140, depende da praça e tal, mas vamos falar em R$140. Isso quer dizer que se você fosse comprar boiada, os 22.000 bois que Salomão ofereceu em sacrifício, você precisava de 49 milhões de reais no bolso. Agora vamos falar das ovelhas. A ovelha é diferente do boi, a gente não mede a ovelha em arroba. A ovelha é peso vivo mesmo. Pega o borrego, bota na balança, o que pesou, ok? Nós estamos pagando mais ou menos em torno de R$7 o peso vivo de um ovino, quase sempre em torno de 30 quilos. Você precisava 25 milhões de reais para comprar 120 mil ovelhas. Em outras palavras, se você não tivesse 74 milhões 480 mil, você não tinha café no bule para dar a oferta que Salomão ofereceu naquele dia. Você já imaginou? Quanto de oferta? Não, 74 milhões aqui. Ele avisou você no começo, né? Ele começou dizendo: eu fui grande. Você não acreditou, você achou que ele era mentiroso, né? Veja, o que acontecia com essa carne? Primeiro é o seguinte, esse negócio de sacrificar animais não era a ideia de Salomão, isso era um pedido de Deus. Deus não pediu para ele sacrificar 22.000 bois nem 120 mil ovelhas, isso foi da ideia dele. Mas o sacrifício de animais era um pedido de Deus, ok? Então, se alguém tiver que chamar aí aquela agência protetora dos animais, vai ter que conversar com Deus e não com Salomão, tá? Existia todo um propósito. Nós vamos falar mais disso quando a gente falar no Novo Testamento sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Agora, o que acontecia com essa carne? Uma parte dessa carne era queimada em sacrifício e outra parte era entregue aos sacerdotes. E ainda uma parte o próprio doador podia comer. Então era mais ou menos assim, doutor Alexandre. Uma parte da carne era queimada para Deus, uma parte ficava para o sacerdote e a outra parte o pessoal comia ali. Então era um grande churrasco. Lembrando que tinha gente de tudo que é canto do país. Isso foi uma festa extraordinária, durou semanas. Se a gente ainda não tivesse falado, né, vamos falar um pouco sobre as riquezas de Salomão. Eu gostei dessa parte, viu? Olha, eu achei essa parte, eu não sei o que você vai achar, mas 1 Reis 10, capítulo 10, verso 14 e 15. Eu vou pedir para a dona Cláudia ler para nós, porque a tradução dela, você vai entender bem o tamanho do bule de Salomão. Por favor, dona Cláudia. Todos os anos, o rei Salomão recebia mais ou menos 23.000 quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes, dos lucros do comércio e dos impostos pagos pelos reis árabes e pelos administradores dos vários distritos do país. Uau! Você já imaginou isso, pessoal? Vem comigo aqui, ó. Todos os anos, gente. Esse cara reinou por 40 anos. Todos os anos, 23.000 quilos de ouro. Falei para você que os Estados Unidos da América
tem alguma coisa em torno de 8.000 e... Pessoal, é muito dinheiro. Além dos impostos, além das participações que ele tinha lá nas empresas de capital misto, na Petrobras da vida, no botequinho da esquina. Você está entendendo? E essa aqui é uma parte que os judeus até hoje têm uma saudade desgraçada. E além dos impostos que os árabes pagavam. Não é por outra razão que o sonho de qualquer judeu é ver restaurada a glória dos dias de Davi e Salomão. Ok? Lembre-se, Salomão recebeu boa parte disso já de mão beijada, hein? Quem lutou mesmo para montar um estado forte foi Davi, com a mão de Deus, ok? Salomão não lutou, Salomão aproveitou. É aquela história do pai pobre e filho nobre, né? Ok? Davi era o pobre, se bem que de pobre não tinha muita coisa, mas ele começou lá embaixo. Salomão já pegou a coisa toda montada. Então só em ouro ele recebia 23 mil quilos todo ano. E diferente do que acontece hoje com os governantes, eles não tinham que providenciar saúde pública, não tinha esse negócio de ressonância magnética, okay? De ônibus para pegar as crianças para levar para a escola. Não. Isso entrava limpo e seco para o bolso do rei. Você está entendendo o que quer dizer fui grande? Não me privei de nada que os meus olhos desejaram. E ele devia ser bonitão. Davi não tinha nada de feio. E Batseba, bom, você sabe o que é Batseba, né? Então, Davi e Batseba produziram Salomão. Deus se apaixonou por ele na largada. 23 mil quilos de ouro. Você já imaginou o que deve ser isso? E agora então, vamos continuar vendo sobre as riquezas de Salomão, verso 23, 24 e 25. 1 Reis 10. Luíse, por favor. 23, 24 e 25. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, assim ano após ano. Olha só, Salomão era muito famoso, era o nome do momento. As pessoas vinham para ver o rei Salomão, para aprender com ele, e cada um que chegava trazia um presente. Olha o tamanho da riqueza em Jerusalém naqueles dias. Fez o rei que em Jerusalém houvesse prata, como pedras e cedros em abundância, como os sicômoros que estão nas planícies. Os cavalos de Salomão vinham do Egito e da Cilícia, e comerciantes do rei os recebiam da Cilícia por certo preço. Falei para você que a escribaria de Salomão era o sonho de qualquer cavalo daqueles dias, né? Mas vamos falar de prata. Tinha tanto ouro em Jerusalém que prata o pessoal estava usando. O que nós vamos fazer? Não, tem um buraco ali, tapa esse troço com prata. Ok? Para fazer o piso da cidade. Porque, ok, o ouro que a gente tem não dá para asfaltar Jerusalém inteiro. Mas nós vamos meter prata em tudo que é rua aí. Prata não tinha valor nos dias de Salomão. Ouro tudo bem, mas prata, ok? Agora então nós vamos ver uma visita que um desses reis, na verdade é uma rainha, fez até Salomão. 1 Reis 10, 1 e 2. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, de pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. A rainha de Sabá tinha ouvido falar de Salomão
E ela não acreditou, falou, não, isso é conversa de papudo, não é possível que o cara seja tão sábio, tenha tanto dinheiro e seja tão bonitão. Bom, outra questão aqui é o seguinte, ninguém sabe aonde vivia essa rainha. Existe uma corrente teológica que acredita que o Sabá da Bíblia é equivalente à Etiópia na África. Mas é mais provável, e a maioria dos teólogos concorda com isso, que o Sabá da Bíblia, ou a rainha de Sabá, tenha vindo de onde hoje é o Iêmen, no sul da península da Arábia, lá no sul da Arábia Saudita. Ok? Iêmen. Muito bem. Seja como for, ela chegou em Jerusalém com pompa e circunstância. E ela fez tudo que foi pergunta para Salomão. Qual que é a raiz quadrada de 2? 41. E foi indo, ok? No final, Salomão deu para ela todas as respostas. Todas. E agora então, o verso 3, 4 e 5. Por favor, Silmara. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com os meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobre cujas em sabedoria e prosperidade a fama que ouvi. Muito bem. Então olha só, a rainha de Sabá, quando chega em Jerusalém e vê o que ela viu, a organização, a ordem, a qualidade, a decoração, o serviço de culto, ela não tinha visto nada parecido. A Bíblia diz que ela ficou de boca aberta. E agora então, ela tem que admitir que não só o que ela tinha ouvido sobre Salomão era verdade, como era uma parte muito pequena da verdade, porque Salomão era muito maior, muito mais sábio, muito mais poderoso do que ela tinha imaginado. Na opinião dela, o que ela tinha ouvido lá na terra dela não era nem metade do que Salomão era. E o que acontece na sequência é o ápice da história do Estado de Israel. Daí para cima, aliás, daí para frente é só ladeira abaixo. 1 Reis 10, verso 8. Quem está falando aqui é a rainha de Sabá. Seu Irani, por favor. Felizes os teus homens, felizes esses teus servos que estão sempre diante de ti e que honrem a tua sabedoria. Então ela começa se referindo às esposas de Salomão. Veja que está no plural, hein? Nós vamos falar delas daqui a pouco. Ele falou no começo que teve todas as mulheres. Você lembra disso? Bom, está no plural. A rainha de Sabá começa dizendo, falando com as esposas: felizes são as tuas esposas. Ah, se eu tivesse um marido assim. É o que estava dizendo a rainha de Sabá, né? E agora ela fala dos funcionários públicos ali da corte. É um privilégio para essa turma estar aqui, partilhar da tua sabedoria. E agora vem o ponto máximo do Estado de Israel no Velho Testamento, 1 Reis 10, 9. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executares juízo e justiça. Poucas vezes na história do Velho Testamento, o povo de Israel conseguiu cumprir com o papel de atrair estrangeiros para Jerusalém para darem glória ao Deus Criador do céu e da terra. Esse era o papel do povo de Israel. Sempre foi. Sempre foi.
Na maioria das vezes o que acontecia era o contrário. Em vez do povo de fora vir adorar o Deus de Jerusalém, o que acontecia? O povo de Jerusalém ia adorar os deuses de fora. Essa é a regra. O que aconteceu aqui é uma exceção. E aqui, veja, certamente Salomão levou ela até o templo. Certamente Salomão explicou como funcionava o ritual do santuário, o dia do perdão, Yom Kippur, ok? E quando ela entendeu tudo isso, que um dia o Deus de Israel iria resolver o problema do pecado de uma forma que eles ainda não sabiam como seria, ela dá graças e louvor ao Deus de Jerusalém. Bendito seja o Deus de vocês. Jesus faz um comentário interessante, nós não vamos ler isso, mas se você quiser ver em casa, está em Mateus 12:42. Quando Jesus esteve entre nós, falando dos fariseus. Vamos dar uma lida nisso. Vamos deixar Jesus falar da rainha de Sabá. Mantenham o dedinho aí, porque nós vamos voltar logo aí. Mas vamos para Mateus 12:42. Pastor Irineu, por favor. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois venho dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Jesus dá essa resposta quando acusavam ele de ser uma fraude, ok? E Jesus diz assim para os teólogos dos dias dele, os fariseus, turma lá, os principais teólogos dos dias de Jesus. Jesus diz assim para eles: vai chegar um dia que a rainha do sul aí é a rainha de Sabá. Algumas outras traduções falam literalmente a rainha de Sabá. A rainha de Sabá vai acusar vocês, porque ela veio lá do fim do mundo até Jerusalém e reconheceu na sabedoria de Salomão alguma coisa maior do que ela estava acostumada a ver. E vocês não são capazes de fazer a mesma coisa, e quem está falando para vocês, era Jesus, né? Quem está falando para vocês é muito maior do que Salomão, ok? Então, se a rainha de Sabá, vendo Salomão, já ficou de boca aberta, calcule como é que deviam estar vocês. Tudo bem? Muito bem. Vamos voltar para 1 Reis? A Bíblia diz que ninguém vinha conversar com Salomão em Jerusalém sem levar um presente. Vamos ver qual foi o presente da rainha de Sabá, e vocês vão ver que o bule dela era cheio de café. Vamos lá, Graciano, por favor. 1 Reis 10:10. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Olha o presente dela para o rei. Entre outras coisas, ela entregou 4 toneladas de ouro. Pessoal, nesses dias, esse negócio de você esperar o ano inteiro para conseguir uma correntinha de 200 gramas de ouro da Gaster, você está de brincadeira, né, cara? O que você vai fazer com 200 gramas de ouro no pescoço? 4 toneladas, é presente, majestade. Uma carroça inteira de ouro. Aliás, acho que nem numa carroça. O boizinho não ia aguentar levar isso tudo aqui. Vamos deixar ver a história acontecer. 1 Reis 11, verso 1 e o verso 2. Eu disse para você que do verso anterior para frente ia ser tudo ladeira abaixo, né? Então agora nós vamos começar a desandar. Seu Florisvaldo, por favor. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres, estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonitas e etéreas, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. Muito bem. Ele já entregou o jogo logo no começo, né? Eu tive todas as mulheres que eu desejei. E olha só, elas vinham
em grande maioria, do estrangeiro. É provável que a princesa do Egito, uma das grandes paixões de Salomão, tenha sido responsável pelo livro de Cantares. Então Salomão teria escrito o livro de Cantares para ela. Mas ele se casou também com moabitas, com amonitas e com barbaridade. E Deus tinha dito, já nos dias de Moisés, não se casem com estrangeiras. Deus falando para o povo de Israel, porque a carne é fraca e a carne de vocês é bem fraquinha. O que vai acontecer é o seguinte: se vocês casarem com as estrangeiras, vocês não vão converter nenhuma delas para me adorar, e vocês vão ficar rapidinho convertidos adorando Moloque, Baal, Astarote, ok? Vamos ver o que acontece. Verso 3 e 4. Dona Isa, por favor. Tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres lhe perseveraram, perverteram o coração. Sendo já velhos, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor, seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Eu vou traduzir aqui para o português nosso, tá? Ele tinha 700 mulheres de papel passado, com os filhos podendo assumir o trono no dia que ele morresse. E tinha 300 amantes. Você já imaginou o que é isso? 1000 mulheres. E é claro que esse 1000 aqui é um número bem aproximado, né? É capaz que tenha passado. A Bíblia não diz que todas essas mulheres viviam ao mesmo tempo na corte. Você imagina a casa de Salomão, 700 mulheres, 300 concubinas. Tinha que ter um pessoal lá só para fazer o registro de quem ia ser a Davi. É um negócio inacreditável. Se com uma mulher em casa já é difícil, você calcule com 1000. E tinha a turma do Egito, a turma de Moabe, a turma do norte, a turma do sul, a turma que tinha levado muito ouro, a turma que tinha levado pouco ouro. Bom, o fato é o seguinte: as meninas fizeram com que Salomão... Deus tinha falado, né? E se tem alguém que devia entender bem o português de Deus, era Salomão, porque Salomão era sábio. Olha, o sujeito para ser sábio não basta ter conhecimento. Tem muita gente que tem conhecimento e é burro que nem uma porta, né? Tudo bem? Uma coisa é conhecimento, outra coisa é sabedoria. Salomão, a Bíblia diz, era sábio. Então ele tinha conhecimento e ele sabia usar o conhecimento. Agora, aqui ele pegou o conhecimento todo dele e jogou para fora, né? E olha só, Salomão ladeira abaixo, 1 Reis 11, verso 5. Cláudia, por favor. Salomão adorou Astarote, a deusa de Sidom, e Moloque, o nojento deus de Amon. Esses deuses aqui exigiam sacrifício de crianças, né? Já imaginaram o que é isso? Kika, por favor, verso 7 e verso 8. Na montanha que ficava a leste de Jerusalém, ele construiu um lugar para a adoração de pequenos, o nojento deus de Moabe, e um lugar para a adoração de Moloque, o nojento deus de Amon. Também construiu lugares de adoração onde todas as suas mulheres estrangeiras queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. Salomão constrói o maior templo que a Bíblia registra. E ele termina a vida construindo o quê? Pontos de adoração, Jerusalém afora, para todas as mulheres. Você está entendendo? É mais ou menos como uma vaca que produz 70 litros de leite. Um negócio espetacular, hein? 70 litros de leite. E daí dá um coice no balde. O que adianta você fazer um templo como aquele e agora então você transforma Jerusalém num paliteiro? Cada lugar tinha um poste para adorar um Deus. O que nós aprendemos sobre Deus com a história de Salomão? Vamos começar no Salmo 50. Escuta, povo meu, e ouve, ó Israel.
e eu testemunharei contra ti, eu sou Deus, o teu Deus. Quem está falando aqui é Deus. Ele está dizendo, escuta. Agora então escute o que Deus vai falar. Verso 10 e 11, no mesmo salmo. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias, né? Aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Quem está falando é Deus e ele diz o quê? Tudo. Quando Salomão recebeu a incumbência de governar Israel, quem é que deu sabedoria para Salomão? Deus. Quem é que deu paz para Salomão governar com calma e desenvolver todos os projetos que ele queria? Deus. O rebanho de 22 mil bois, 120 mil ovelhas. Todas as cabeças de gado pertencem a Deus. Vamos continuar vendo o que Deus fala sobre as coisas aqui da terra. Livro de Ageu. Você está em Salmo, então me ajuda agora. Ó. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações. Ageu 2, verso 8. Dona Liliane, por favor. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E agora o verso 9 também. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Muito bem. Olha só, um comentário rápido aqui. Primeiro, Deus está dizendo que a prata e o ouro até hoje são sinônimos de quê? Riqueza. A riqueza pertence a quem? A Deus. Pertence a Deus antes da pessoa receber, pertence a Deus enquanto ela recebe e pertence a Deus depois que ela vai embora. Salomão já foi embora há muito tempo. A riqueza continua por aí. Muito bem. O comentário do verso seguinte está falando do segundo templo. Nos dias de Ageu, o templo de Salomão já tinha sido destruído. Nabucodonosor já tinha arrasado tudo. Não existia templo em Jerusalém. E olha o que está acontecendo, dona Isa. Deus está dizendo, o novo templo vai ser construído. Deus falando, vai ser construído no futuro um novo templo em Jerusalém. Vai ser mais belo que o primeiro. De fato é assim. Quem viveu para ver os dois templos, teve uma geração de pessoas que viveu para ver os dois. Chorou de tristeza quando viu o segundo. Chorou de tristeza. Que comparando com o primeiro, o segundo, você está de brincadeira. O segundo era concreto e olha lá, não tinha ouro para lado nenhum. Então da onde vem essa história de que o novo templo ia ser mais belo do que o primeiro? Um dia um menino ia chegar nas mãos de uma mulher chamada Maria. E essa criança seria apresentada nesse novo templo. Olha só, a partir dali eu vou dar prosperidade e paz para o povo. Jesus, quando veio entre nós, disse: dou-vos a minha paz. Ok? Falando do material de construção, o segundo templo era tão bonito quanto o primeiro? Não, nada disso. Mas o segundo templo seria o templo que Jesus iria conhecer enquanto criança. E isso fez toda a diferença. Porque o objetivo todo do ritual do templo era apontar para quem? Para Jesus. Ok? Muito bem. Vamos para o livro de Tiago, lá no fim da Bíblia. Acha Apocalipse, aí vem voltando. As cartas de João, as cartas de Pedro. Vamos lá, pode ler para mim, seu Antônio. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha, o segredo para o sucesso começa aqui. Você precisa reconhecer que tudo o que nós temos de bom vem da onde? Vem de Deus. É um presente de Deus. Você é capaz de explicar o que quer dizer saúde?
Para você explicar saúde, você vai ter que usar o antônimo dela. Você vai dizer assim, saúde é a ausência da doença. Tá bom, então agora o problema é você explicar o que é doença. Nós não conseguimos explicar o que é saúde. A saúde vem da onde, doutor? De Deus. É um presente de Deus. É um presente de Deus. Você consegue explicar por que algumas pessoas têm tantas dificuldades e outras não têm? Eu não consigo explicar. O fato é assim, Deus é o autor de todas as coisas boas que nós recebemos, ponto. Claro que Deus ajuda quem cedo madruga, isso está na Bíblia também, tudo bem? Agora, aquele sujeito que madrugou cedo e trabalhou bastante, não recebeu o que recebeu só por causa disso. Por quê? Se não forem as bênçãos de Deus, não sobraria nada para nós. Um dos melhores provérbios de Salomão está no capítulo 9, no verso 10. Então vamos para Provérbios. Por favor, pode ler para nós, Dona Helene. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Olha como está isso na nova tradução da linguagem de hoje. Para ser sábio, e aqui quem está falando é o mais sábio de todos os homens daqueles dias. Para ser sábio, de fato, é preciso primeiro Deus. O que quer dizer essa expressão temer em relação a Deus? Ter medo de? Não. Respeitar. 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 O respeito por Deus. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Lembra disso? Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não vai ter por inocente nenhum desgraçado que tomar o nome dele em vão. Tem muita gente que usa o nome de Deus em qualquer tipo de piada. Cuidado com isso. Cuidado com isso. E quarto, lembre-se daquilo que Deus pediu para você não esquecer. Tudo bem? Lembra-te do dia de sábado. Veja, o assunto nosso não é sábado. Mas olha só, o sábado, ainda hoje, é uma demonstração inequívoca de temor a Deus. Porque o sábado só existe como dia de repouso porque Deus quis. A justificativa é assim, porque em 6 dias, enquanto a Federal está falando aí, a Universidade Federal do Paraná está dizendo que você veio aí de uma reação em cadeia ao aleatório, bilhões de anos atrás, a Bíblia diz porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, e no 7º dia ele descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado, o santificou. Ponto. Isso é temer a Deus. E o temor a Deus é o início da sabedoria. A primeira coisa que a gente aprende é que Deus é dono de tudo. A segunda coisa, eu gosto dessa característica de Deus. Uau! Deus ama presentear. Quer ver só? Vamos para Mateus. Doutor Alexandre, por favor, Mateus 7, 9 e 10. Quem está falando aqui é Jesus Cristo. Por favor. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Aqui Jesus está fazendo uma pergunta de retórica, né? A pergunta de retórica é aquela que, quando o orador faz, ninguém precisa responder, porque todo mundo sabe qualquer resposta, né? Então Jesus está dizendo assim: tem alguém aí que quando o filho pede pão, dá uma pedra para o desgraçado comer? Não. Tem alguém aí que quando o filho pede peixe, entrega uma cascavel para a criança? Não. E agora então vem o final do raciocínio, verso 11, doutor. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está no céu, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Olha só, Deus ama presentear. Ama. Não é assim, não, Deus gosta de presentear. Não, Deus ama presentear. O problema é que nós fazemos muitas vezes tudo para evitar que Deus nos dê presentes. Às vezes a gente rejeita o presente de Deus, ou às vezes o que a gente quer
não é aquilo que é bom para nós. Cada um tem uma ideia de coisa boa, ok? Vamos falar de comida, é uma coisa que cada um tem a sua preferência, né? Cada um, ok? Eu sou apaixonado por Chocomilk. Eu tenho para mim o seguinte: se tem algo melhor do que Chocomilk que Deus fez, ficou para ele, não veio para nós aqui, ok? Muito bem. Eu quando criança, eu me lembro bem que quando a gente ia fora comer alguma coisa, etc e tal, sempre tinha um Chocomilk, era o ponto alto da semana. Muito bem. Por que minha mãe não me dava só Chocomilk? O que acontece com alguém que recebe só Chocomilk? Bom, então veja, às vezes a gente acha que um negócio é bom, e eu acho que o Chocomilk é muito bom. E o melhor do Chocomilk é que vai ter no céu. Tanto o cacau é vegetariano, quanto a vaca vai continuar dando leite no céu. Churrasco a gente não vai ter, mas Chocomilk. Uau! Bom, mas olha só, às vezes a gente quer alguma coisa que não é para o nosso bem. Ou, às vezes a gente quer muito alguma coisa que, apesar de ser boa, vai nos afastar de Deus. Por que um pai às vezes diz não para um filho? Ok? Para o bem da criança. Às vezes a gente quer demais uma coisa. Ou um emprego, ou um relacionamento, ou uma característica qualquer, e Deus sabe que isso não é para o nosso bem. Veja, o nosso Pai que está no céu está louco para presentear você. O problema é que você não sabe pedir aquilo que é melhor para você. É por isso que a melhor oração que nós podemos fazer, como é que Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o vosso reino. Todo mundo que faz essa oração é adventista, hein? Venha o nosso reino, está pedindo para Jesus voltar. E agora? Seja feita a tua vontade, Senhor. Eu gosto de Chocomilk, mas eu tenho certeza que o Senhor tem coisa melhor que Chocomilk para mim. Então, manda para mim isso. Enquanto isso, eu viro com Chocomilk por aqui. Agora, a principal lição que nós aprendemos com a história de Salomão é a seguinte. Lembra como é que ele começou? Eu fui grande. De fato eu não fui grande, eu fui o maior de todos. Eu tive todo o gado. Lembram disso? O sujeito, para poder sacrificar 144 mil animais. Olha, eu não conheço um pecuarista hoje com 144 mil animais. E ele sacrificou, quer dizer que ele tinha mais do que isso. Tive todo o gado, tive todas as mulheres. Ele realmente foi grande. O problema de Salomão é que não adianta você ser grande e perder a salvação. Nós vamos terminar lendo uma parábola de Jesus. Ela aparece no livro de Lucas. Você está em Mateus. O próximo é Marcos. O terceiro é Lucas. Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo 12. Nós vamos começar no verso 16. Uma curiosidade para você que está começando a estudar a Bíblia. O livro de Lucas, Fabiano, provavelmente é o único livro da Bíblia que foi escrito por um não-judeu. Gente como nós, um gentil. Todos os outros livros foram escritos por judeus. Lucas não era judeu. Ele de fato era discípulo de Paulo. Ele não viu isso aí. Mas ele era um médico, um pesquisador, um sujeito que conheceu, estudou a história. E ele registrou, é o maior de todos os evangelhos em quantidade de fatos inéditos, é o mais robusto de todos. Lucas 12, 16 a 19. Por favor, Luiz. Eles proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher meus frutos? E disse:
Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala. Jesus usou uma história que até hoje faz muito sentido para nós, especialmente para os agricultores. Pode ser que você tenha alguma dificuldade, mas acredite, os agricultores de hoje vão entender isso como se fosse mamão com mel. Olha o que Jesus disse: um sujeito teve uma safra espetacular. Naquele ano, a soja dele, que produzia 3.000 quilos, produziu 25.000 quilos por hectare. Ele tirou as colhedeiras da lavoura e descobriu que em vez de 50.000 sacos, ele tinha colhido 500.000 sacos. E ele só tinha silo para guardar 50.000. O que eu vou fazer? Aí a pessoa: não, eu vou ligar para Kepler e eu vou mandar derrubar todos os meus silos, vou mandar construir silo para 500.000 sacos. Eu vou ter soja de hoje até Jesus voltar, nunca vai faltar comida nessa mesa. Você está entendendo? Nunca mais. E agora então vem o verso seguinte, o verso 20, por favor. Mas Deus me disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? O sujeito tinha colhido 500.000 sacos de soja, tinha construído 10 silos novos, abarrotados de soja. E ele olhava para aqueles silos pensando: uau, eu vou ter comida de agora até Jesus voltar, nunca mais nós vamos passar fome. E nessa época isso era importante, porque você comia daquilo que você tinha. Não tinha esse negócio de supermercado, etc e tal, não. Você tinha que ter comida em casa, do contrário você passava fome. Esse sujeito que achava que estava vivendo o esplendor da sua vida, não sabia que aquela ia ser a sua última noite de sono. Essa noite você vai morrer. E aí então Jesus termina com uma pergunta que até hoje faz muito sentido. Pode ler para mim, doutor? Marcos 8,36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Marcos 8,36. Olha o que Jesus está dizendo. Ok, 3.400 toneladas de ouro, seria bom se a gente tivesse, tudo bem? Já imaginou quanta coisa a gente podia fazer? 500.000 sacos de soja, cada saco de soja hoje está valendo uns R$70, depois está um horror. 500.000 sacos de soja seria uma maravilha, tudo bem? Agora, se você morre hoje à noite e não resolveu a tua vida com Deus, significa que você perdeu a salvação. De que vale todo o dinheiro do mundo hoje, se você está trocando a tua salvação por causa disso? Ou, em outras palavras, o que é que um homem pode dar em troca da sua própria vida? Percebeu? Quer que eu traduza melhor? Quantas gavetas tem um caixão? Não. Um caixão. Quantas gavetas tem um caixão? Quanto de dinheiro quem morre leva junto com ele para o túmulo? Colocadinho nas gavetinhas, tudo lá. Os dólares, as correntes, os títulos da dívida grátis. Quanto que ele vai levar para o túmulo, pessoal? Não vai levar nada. Caixão não tem gaveta. Ok? Nós somos donos de alguma coisa? Não. Nós estamos donos. Tudo bem? Qualquer que sejam as posses que alguém tenha, no momento que ela morre, o que ela tem? Não tem nada. Ela vai virar pó. Acabou. Percebeu? E não importa se o sujeito tem muito ou tem pouco. Não importa. Que a rainha continue vivendo, né? Mas se a rainha morrer de hoje para amanhã, hoje ela tem o trono da Inglaterra na mão. Não é pouca coisa, hein? É uma das mulheres mais ricas do mundo. Quando ela morre, a frase seguinte lá na Inglaterra é assim: o rei morreu? Quem é o sucessor da rainha? Um homem, não é isso? No momento que ela morrer, eles vão dizer: longa vida ao rei. Porque no momento que ela morre, a Inglaterra passa a ter um outro soberano. No exato momento. Percebeu?
Claro, os ingleses vão chorar, vai fazer uma procissão, etc. e tal, mas a rainha morreu, ela não tem mais nada. Isso vale para a rainha e vale para o plebeu. O que é que alguém pode dar em troca da sua vida? Nós estamos indo para os nossos últimos slides. E agora eu quero falar para você um pouquinho do presente que Deus realmente quer te dar. Salomão recebeu sabedoria, Salomão recebeu ouro, Salomão recebeu poder. Eu gostaria de receber suprimento eterno de chocomilk, mas é provável que Deus não vai me dar chocomilk, nem vai dar ouro, nem sabedoria, como deu para Salomão. Mas uma coisa Deus quer dar. Quer ver só? Vamos para o livro de Ezequiel. Me permita aguçar uma curiosidade tua. Tem gente que pergunta assim, mas como é que você consegue decorar os 66 livros da vida? É fácil. Tem uma musiquinha. É uma música que aparece em vários hinários cristãos. É mais ou menos assim a música. No nosso hinário a letra é assim: vem, ó Senhor, entre nós morar, seja também teu o nosso lar, ser como a mãe e como o papai. Vem, ó Senhor, nos abençoar. Agora você mete os livros da Bíblia nessa música: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmo, Provérbio, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós e Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E aí foi o Velho Testamento. Vamos para o Novo: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. Tem dois, hein? Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus e Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse. Acabou a música. Ok? Então é só decorar a música. Outra coisa que facilita muito é se você aprender essa musiquinha com 11 anos de idade, que foi o que aconteceu comigo. Aí fica bem mais fácil, tá? Gruda na cabeça, nunca mais sai. E depois, quando você acha o livro, você precisa achar Ageu, por exemplo, é só ir cantando aqui na cabeça. Entendeu? Fica fácil. Dá a impressão que você tem uma memória prodigiosa e nada disso. Você sabe a letra da música. Ezequiel 36, 26, 27 e 28. Seu Renato, esse é o presente que Deus quer dar para nós. Não é chocomilk, não é ouro, não é poder. Por favor, seu Renato. Eu lhes darei um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito dentro de vocês e farei com que obedeçam às minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhes dei. Aí vocês viverão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém. Pessoal, olha só. Esse é o presente que Deus quer dar para cada um de nós. O sonho de Deus é entregar para cada um de nós um coração novo. Um coração novo. E dentro desse coração Deus vai colocar um espírito novo. Quando isso acontecer, você vai ser parte do povo de Deus. Deus vai ser algo pessoal para você. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Mas vamos supor que nós tenhamos muitos anos de vida. Quase sempre é assim. Alguns dias vão ser melhores do que outros. Algumas vezes você vai fazer algumas coisas que você vai ficar contente. Outras vezes você vai fazer coisas que vão te deixar muito tristes. Algumas coisas você vai fazer sabendo que está fazendo certo. Outras coisas você vai fazer tendo certeza que está errando. A Bíblia não promete para você uma solução mágica. Não existe uma porção que possa transformar você de uma hora para outra. O que a Bíblia oferece para você é a possibilidade
de você andar a cada dia com Deus. Esse coração novo não é um transplante como o Dr. Barnard fez em 1960 e alguma coisa lá na África do Sul, primeiro transplante cardíaco. Não é esse. Não é de uma hora para outra que Deus tira uma coisa e põe outra. Esse é um processo. O que a Bíblia mostra é assim: é um processo que começa no momento em que você aceita que Deus inicia essa transformação. A gente chama isso de justificação. No momento em que você olha para você e vê que você, por você mesmo, você não tem esperança, que você pede ajuda e diz: Senhor, eu preciso de ajuda. Deus aceita você do jeito que você está e apaga todo o histórico de problemas que você tenha acumulado, não importa quantos são. E veja, todos nós precisamos dessa ajuda. Quem era Salomão? Um sujeito burro que é uma porta? Não, o mais sábio de todos. Ok? Então Salomão não precisava do sacrifício de Jesus na cruz para se salvar. Certo ou errado? Errado. Ele era o mais sábio de todos. E como é que terminou a vida dele? Sacrificando para Astarote, para Moloque, para tudo que era Deus pagão. O mais sábio dos homens cometeu uma barbaridade dessa. Imagine quem não é sábio. Imagine nós. O que Deus propõe é o seguinte: que você aceite o apelo. Quando você aceitar, Ele vai começar a trabalhar no teu coração. E a partir daí, você entra num processo que é viver um dia de cada vez. Não importa quantos vão ser os dias. O que importa é que você não desista da caminhada. Se quando a tua jornada chegar ao final, ou quando Jesus voltar, você continuar decidido a se manter ao lado de Deus, Ele resolve o resto dos problemas. Simples assim. É por isso que a salvação na Bíblia é definida como sendo de graça. Nós somos salvos pela graça. A única coisa que nós precisamos fazer é aceitar que Deus nos dê esse novo coração. A partir daí é com Ele. Então o meu apelo para você, antes de você dormir, conversa com Deus que criou você. Eu não sei como você está, mas é capaz que você tenha lá uma porção de coisas que não estão bem resolvidas. Conversa com Ele e diga: olha, Senhor, o Senhor sabe dos meus problemas. Não está em nenhum lugar da Bíblia que você tem que confessar os teus pecados para o pastor Irineu, para o pastor Claudenir ou para qualquer pastor de qualquer igreja. Isso não é bíblico. Você tem que conversar com Deus. Chega para Deus e diz: olha, Senhor, o Senhor sabe da minha situação. Agora, o Senhor sabe também que eu não quero terminar assim. Peça para Deus trabalhar no teu coração, te mostrar o caminho para seguir. Eu sei que algumas mudanças que você vai ter que fazer na tua vida, a princípio parecem assustadoras. Quem não está acostumado com o sábado, ouve falar no sábado, dá a impressão que se você passar a respeitar o plano de Deus, então guardando o sábado, o mundo vai cair nas tuas costas. Não. Você não vai ser salvo pela guarda do sábado. Conversa com Deus. Deixe Deus trabalhar no teu coração. E a partir daí, viva um dia de cada vez. Quer mais um conselho? Amanhã cedo, quando você acordar, primeira coisa, logo que você levantar, despertar, lavou o rosto, etc e tal, antes de ir para a internet, aquelas coisas todas que a gente costuma fazer, conversa com Deus. Quer uma sugestão? Agradeça a Deus porque amanhã cedo você acordou com vida, porque tem muita gente que vai morrer essa noite. Ainda ontem à tarde, nós como família estávamos sepultando uma senhora com 90 anos. Quer que eu conte para você a história dela? Sábado de manhã ela foi na igreja, 90 anos. Sábado à tarde ela saiu do apartamento que ela morava sozinha, foi visitar uma amiga, frio, uma barbaridade. Sábado à noite ela voltou para o apartamento sozinha, deitou e não acordou mais.
Se você acordar amanhã cedo, a primeira coisa, agradeça a Deus. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Às vezes a gente acorda e tem a impressão que não aconteceu nada. Como não aconteceu nada? Você dormiu e acordou, rapaz. Você está de brincadeira que não aconteceu nada. Tem tanta gente que morreu, tem tanta gente que não acorda. Agradeça a Deus pela noite de sono. Agradeça a Deus pela oportunidade de começar mais um dia. E peça para Deus orientar você. Amanhã você vai ter um dia inteiro para viver. Quais as decisões você vai tomar? Quais os caminhos você vai correr? Alguns deles podem levar você para um caminho muito bom, outros podem levar você para uma situação terrível. Senhor, que amanhã o Senhor me conduza, dirija os meus passos, me dê sabedoria. Cada vez que você começa o teu dia conversando com Deus, pedindo para que Deus participe da tua vida, acredite, coisas especiais vão acontecer. Mesmo que o dia amanhã para você dê tudo errado, você bata o carro, que você tenha um problema no emprego, que você tenha um monte de confusão em casa, Deus continua cuidando de você. Bater o carro não é a pior coisa que pode acontecer. Às vezes você bate o carro numa esquina para não matar um motociclista na outra. Lembra dessa história que a gente já comentou aqui? Agradeça a Deus amanhã. Peça para que Ele oriente a tua vida. E viva um dia inteiro com Deus. Quer mais um conselho? Ao longo do teu dia, não importa o que você faça. Não importa se você dirige um carro, se você administra uma empresa, se você dá aula ou se você estuda. Ao longo do teu dia, converse com Deus. Diga, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Já são 10h30. Eu estou em paz, eu estou bem. Obrigado porque o Senhor está cuidando de mim. Adquira esse hábito. É assim que você vai receber um coração novo. Veja, você só está me ouvindo. Já são quase 10 horas da noite. Você só está me ouvindo até esse horário, porque com certeza o Espírito de Deus está trabalhando com você. Não fosse pelo Espírito de Deus, a Kika não viria para cá. Já teve uma época que a Kika frequentava a minha sala de aula porque ela tinha que se formar, né, Kika? Ela é minha aluna de banco de dados. Senão ela levava falta e eu fazia chamada toda a aula, e aí então a dona Kika reprovava. Aqui não tem chamada, Kika. A Kika está aqui por livre e espontânea vontade. Então é a Kika que decidiu? Não. E eu conheço, estou falando da Kika, eu conheço bem ela. Gente boa, uma barbaridade. A Kika só está aqui porque o Espírito de Deus está trabalhando no coração dela há um bocado de anos. E ela sabe o que eu estou falando. Nenhum de nós é capaz de se entregar voluntariamente a Deus. É o Espírito de Deus que trabalha dentro do nosso coração. É aquela vozinha da consciência que diz, olha, isso que você está fazendo está errado, está na hora de mudar. Que Deus trabalhe no teu coração, que você aceite esse plano de Deus e que quando Ele voltar, Ele possa dizer para você o que está escrito em amarelo: você é parte do meu povo e daqui para frente eu vou ser o seu Deus. E vou te dizer mais uma coisa, e isso está na Bíblia: nós vamos jantar toda tarde na mesma mesa, Deus falando com você. Que você viva para viver, aliás, para ver esse dia se tornar realidade. Feche os olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estudar a história de Salomão. Obrigado por saber que o Senhor está interessado em nos presentear. Obrigado por saber que o Senhor nos aceita, apesar das nossas deficiências. Obrigado por saber que o Senhor quer fazer da nossa vida algo melhor. E mesmo com todos os problemas que temos, o Senhor ainda quer ser o nosso Deus. Amém. Que a Tua misericórdia nos ajude a viver cada um dos dias que o Senhor vai nos dar. Amém. Que a Tua misericórdia perdoe os nossos pecados. Que a Tua misericórdia nos dê sabedoria para decisões que nós temos que tomar. Que o Senhor nos proteja daqueles problemas que nós não somos capazes de evitar. Que o Senhor volte logo para nos buscar, para nos levar para aquele lugar onde todos iremos nos assentar à mesma mesa, onde poderemos partilhar da Tua amizade em cada um dos muitos dias que o Senhor vai nos dar. Amém. E até que esse dia chegue, o Senhor nos guarde do mal.
por Jesus. Amém. 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 Vai com Deus, uma boa semana. Que Deus abençoe a todos. Na próxima semana vocês não perdem. Você diz assim, se você tiver de perder, era de hoje. Agora da semana que vem, nada de perder. É semana que vem? É linda, menina. É segredo por enquanto. Mas nós passaremos no WhatsApp de vocês, tá ok? Que Deus abençoe a todos.